Irmãos Monteiros recuperam a cervejeira Rosema. Polícia Nacional protege a infraestrutura. Marrocos quer reforçar a cooperação com São Tomé e Príncipe. Conflito de terras em Santarém. Ministro da Agricultura encontra solução. Boa noite. 4 anos depois, os irmãos Monteiros voltam a recuperar a fábrica Rosema. A TVS esteve na manhã de hoje em Neves e constatou a presença policial no local a proteger a infraestrutura. A porta da cervejeira está encerrada e os trabalhadores não foram permitidos entrar nas instalações. A equipa de reportagem da televisão são tomense não foi autorizada a entrar no recinto. E segundo informações apuradas no local, a nova gerência promete falar muito brevemente à imprensa. Segundo apurou a TVS, a decisão do Tribunal Constitucional foi unânime. Os 5 juízes conselheiros decidiram restituir a fábrica à empresa Sonival Limitada, alegando que o primeiro acórdão número 1 de 2019 prevalece a todos os outros já proferido ao longo dos últimos anos pelo Tribunal Constitucional. O empresário angolano Melo Xavier e os irmãos Monteiros sobre a cervejeira Rosema não põem em causa a relação bilateral entre São Tomé e Príncipe e Angola, defendeu o embaixador de Angola acreditado no país, Fidelino Peli Ganda, a saída de um encontro de cortesia com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Gomes Cravite. O embaixador de Angola em São Tomé e Príncipe esteve na manhã desta quinta-feira com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça para um encontro de cortesia. Entretanto, as partes aproveitaram para falar do caso Rosema. Em função da situação que ocorreu ontem com a fábrica de cerveja, não deixamos de abordar essa questão. Portanto, ou melhor, dito de outra forma, eu não deixei de manifestar a minha preocupação como embaixador de Angola aqui em relação a essa questão, que é uma questão que nos surpreendeu e que nos está a deixar preocupados. Um conflito empresarial que o diplomata angolano Fidelino Ganda prometeu defender. E é essa a nossa obrigação. Nós estamos aqui em representação do Estado angolano, do governo angolano. E nessa qualidade vamos tudo fazer para defender os interesses dos angolanos, não é? Aqui em São Tomé. Portanto, e num caso como este, que é interesses de empresários, não é? Que fizeram investimentos, nós vamos defender. Recorde-se que o diplomata angolano apresentou recentemente as suas cartas credenciais ao Presidente da República e está a apresentar cumprimentos de cortesia a todos os órgãos de soberania, tendo começado pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Gomes Cravite. Veja ainda neste telejornal: incêndio na Ilha do Príncipe, fogo deixa uma família desalojada. O embaixador de Marrocos foi recebido hoje em audiência pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada. As partes discutiram o reforço de cooperação entre os países. O estreitamento da relação entre as federações desportivas dos dois países será outra aposta do Reino de Marrocos. O embaixador marroquino subiu as escadas do Palácio do Governo esta quinta-feira para felicitar o primeiro-ministro e chefe do governo no quadro dos festejos dos 48 anos da independência nacional. Durante a conversação, o representante marroquino no país falou sobre algumas áreas de cooperação existentes entre os dois países. Falamos sobre a cooperação bilateral entre o Reino de Marrocos e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, da relação fraternal baseada numa convergência a todos os níveis,
político, econômico e social. Também troquei ideias sobre várias demandas de grandes interesses para os dois países no domínio da saúde, turismo e da educação. O desporto também é uma das áreas de cooperação que o governo marroquino pretende investir em São Tomé e Príncipe. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, bien entendu, est très content. Do domínio do desporto, vamos criar uma cooperação com as federações esportivas entre os dois países. O primeiro-ministro está contente com a cooperação bilateral e, posteriormente, está prevista uma visita comum entre os membros do governo dos dois países. Nos próximos meses, o primeiro-ministro visitará Marrocos para encontrar com o responsável marroquino para desenvolver a relação fraternal entre os dois países. Embaixador marroquino recebido pelo primeiro-ministro e estreita cooperação entre os países no domínio da saúde, educação e turismo. O embaixador dos Estados Unidos da América, acreditado em São Tomé e Príncipe, foi recebido hoje pelo ministro da Defesa e Administração Interna. No encontro, as duas partes analisaram a cooperação, particularmente no domínio da guarda costeira. Os Estados Unidos da América e o governo são-tomense assinaram no mês passado um memorando de entendimento no domínio da guarda costeira avaliado em mais de 2,5 milhões de dólares. Na audiência esta segunda-feira com o ministro da Defesa, as duas partes analisaram a execução prática deste memorando. Assinamos um memorando de entendimento com o ministro da Defesa para trabalhar com a guarda costeira. Então, hoje era para ver como nós podemos continuar a aprofundar esta relação. Nós já temos mais ou menos um programa de 2, tal milhões de dólares para trabalhar com o Ministério da Defesa, mas temos muitos outros programas no nosso plano de curto prazo, médio prazo e longo prazo para trabalhar com as Forças Armadas. Tulinabo Mochinja e Jorge Amado assinalaram também outras vertentes da cooperação que inclui economia azul e proteção da zona marítima. Nós precisamos da ajuda deste Ministério, o Ministério da Defesa, especialmente quando nós estamos a falar sobre a iniciativa da cooperação da Bacia Atlântica, onde nós vamos discutir não só a segurança marítima, mas também a economia azul e a pesca ilegal. Tudo isso faz parte de áreas onde o Ministério da Defesa pode ajudar-nos. O governo dos Estados Unidos da América propõe igualmente estender a cooperação com São Tomé e Príncipe para a área da juventude e do desporto. Estamos a disponibilizar uma subvenção de mais ou menos 130 mil dólares. Nós vamos trabalhar com organizações não governamentais para promover os ideais e valores democráticos. Temos também um programa com os jovens, trabalhando com o Ministério da Juventude e Desporto, onde nós vamos recrutar jovens, um programa que se chama Quem Quer Ser Empreendedor. É um programa que nós vamos implementar com o Ministério da Juventude. Nós vamos recrutar mais ou menos 20 jovens que têm ideias como começar negócios. Além disso, temos um programa de desporto, onde há mais ou menos 3 jovens que estão nos Estados Unidos, que estavam nos Estados Unidos no mês passado, para participar num programa de desporto, incluindo 2 paralímpicos jovens. O outro programa sobre os jovens é um programa de Young African Leaders. É um programa onde nós já mandamos 3 ou 4 jovens santomenses a participar neste programa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América assinala na noite desta segunda-feira o aniversário do Dia Nacional, numa altura em que se pretende alargar a estação da Voz da América, instalada há 30 anos em São Tomé e Príncipe, para uma missão diplomática. O ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
resolveu esta tarde um conflito de terras entre os horticultores da comunidade de Santarém. Tratou-se de uma polêmica que começou em maio, mas que ficou resolvida com a presença de Abel Bom Jesus. É um conflito que começou em maio deste ano e separava o antigo ministro da Agricultura dos seus companheiros de horticultura em Santarém. Carlos Mota e Antônio Leite têm as suas áreas de cultivo no meio das terras de Francisco Ramos há cerca de 30 anos e percorriam esta parcela para alcançarem os seus territórios, mas o antigo ministro decidiu vedar a passagem alegando perigo de vandalismo. Existe vestígio, como podem ver, depois daquele zinco, existe vestígio ainda, Uma via mesmo. uma via para. Só que como nós não tínhamos meios de locomoção, não tínhamos transporte, então usávamos mesmo a pé. E o facto de estarmos a andar a pé, a atravessar a pé, parecia que uma coisa, até ele usou o termo voaçatá, que nós estávamos assim fugitivamente a usar ou a abusar do seu terreno, mas não foi, não era isso. Até intervir, eu penso que quando ele estava a explicar que nós estávamos em voaçatá, mas não era. Foi assim que, erradamente, ou não sei, as pessoas que deram na altura, era assim, porque usamos 30 anos assim. Passavam no meio do terreno. E eu ofereci 3 alternativas. Uma alternativa era se não queriam mudar para outro espaço. Negaram. Outra alternativa foi se não gostariam de trocar, que eu cedesse a parte do meu filho, cedesse uma parte Terminal, né? terminal para que eles tivessem acesso à coisa. Não concordaram. E outra alternativa foi dada a possibilidade de passar do quintal. Da outra atividade também do seu terreno. Do meu terreno, passar do quintal e não concordaram. Francisco Ramos está a desenvolver um importante projeto de produção de milho em Santarém, por isso encerrou a estrada que dava acesso ao seu espaço. Daí que o caso estava a gerar polêmica. O atual ministro da Agricultura foi convidado pelos horticultores em litígio a visitar o local e conseguiu acalmar os ânimos. Nós chegamos a esse consenso graças também à colaboração deles, porque independentemente da autoridade do Estado, chegamos aqui e sabemos que os agricultores, deve estar em colaboração com o outro, porque em São Tomé nós sabemos que essa questão de furto nas parcelas, um agricultor acaba sendo guarda do outro. E a primeira preocupação nossa era resolver essa questão de litígio de forma que os agricultores começassem a lidar. E depois, ao ver a solução que é dar-lhes o direito de estrada, para mim eu senti que eles realmente estão satisfeitos. E então a satisfação deles é que é a nossa satisfação, em primeiro lugar, a satisfação deles. Abel Bom Jesus identificou uma via alternativa e orientou os seus técnicos no sentido de criar condições para que os horticultores possam continuar a produzir. O problema está resolvido, não é verdade? O problema está resolvido, sim, senhor. O problema está bem resolvido. Quer dizer que com a vinda do seu ministro aqui, perfeito, o senhor está agora mais satisfeito? Perfeitíssimamente. E estou satisfeito. Mas o problema era muito sério, era muita dificuldade de entrar aqui, né? Era muita dificuldade, sim, senhor. Porque a estrada antiga já não existe, se der uma estrada boa, então tudo bem, tudo muito bem. Milho 365 dias é como se chama o importante projeto de produção de milho que Francisco Ramos está a produzir em Santarém. Um projeto que começou em fevereiro e que promete milho aos santomenses durante todo o ano. O projeto consiste em plantação de milho 365 dias. Isso quer dizer? Isso quer dizer que haverá milho no mercado todos os dias, milho fresco. Portanto, aí foi instalado um sistema de irrigação e toda semana, portanto, há sementeira, o que vai culminar, portanto, o talhão está dividido em 10 partes, vai culminar que quando se semeia o último talhão, está-se a colher o primeiro talhão. O projeto começou bem, envolve algumas pessoas que já têm conhecimento na área, mas o mais importante agora, ao tomar conhecimento, nós vamos seguir o projeto de perto, apoiar o agricultor à medida do possível, dar-lhe as condições para ele produzir, porque a contribuição da produção dele vai ajudar também na quantificação dos produtos no nosso mercado, sim, colocando o produto à disposição. Em setembro, o produtor espera começar a fase de produção, mas até lá, Francisco Ramos quer que o espaço tenha total segurança contra as mãos assassinas dos vândalos.
Ilha do Príncipe celebrou 11 anos como reserva mundial da biosfera pela Unesco. O Ministério da Educação, Cultura e Ciências, em parceria com a Unicef, procederam esta quinta-feira ao trabalho de revisão e atualização do Regulamento Disciplinar Escolar, um documento que, segundo as autoridades, não adequava ao nível de indisciplina que reina no seio da comunidade educativa. Após diversos trabalhos de escutação que envolveu o corpo diretivo de várias escolas sobre a temática de abuso e outros tipos de violência no seio da comunidade educativa, as partes reuniram nesta sessão para juntos reverem e atualizarem o regulamento disciplinar. A prática de bullying, entre outros, são aspectos que têm imposto sérios desafios no universo escolar, tanto para os órgãos de gestão das escolas, para os alunos, professores, como para os pais encarregados de educação. Por isso, é necessário que na escola se trabalhe no melhoramento do relacionamento interpessoal da comunidade escolar, o que concorre para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. E uma das grandes preocupações que surgiu nestes encontros foi a questão da regulamentação. Portanto, os alunos refletiram nestas reuniões que nós tivemos que poucos conhecem do regulamento disciplinar e só são chamados muitas vezes para receber o feedback da gestão sobre os comportamentos que eles têm. Tanto assim, nós estamos a refletir sobre o assunto e esse trabalho conjunto com o Banco Mundial, o Ministério da Educação, no sentido de nós fazermos uma reflexão sobre esse regulamento existente, que já existe, e voltar a revê-lo e atualizá-lo. E várias ações estão em curso. Estamos a preparar a formação para os polícias, que normalmente fazem o policiamento nas escolas, de ver como é que se pode fazer uma abordagem mais integrada e com foco nos alunos, nos jovens adolescentes. A ministra da Educação é de opinião que, com a colaboração de todos, é possível combater a indisciplina escolar. Mas, para que isso aconteça, há toda a necessidade de revermos e atualizarmos a legislação vigente, nomeadamente o regulamento disciplinar. As contribuições saídas deste encontro serão posteriormente entregues ao Ministério da Educação, onde se espera a implementação do regulamento atualizado já no próximo ano letivo. Uma residência ficou totalmente destruída pelo fogo na noite passada na Ilha do Príncipe. O incidente aconteceu na comunidade Chimalou e deixou uma família completamente desalojada. Incêndio na região autônoma do Príncipe. Tudo aconteceu quando era por volta das 23 horas e 45 minutos desta terça-feira. Incêndio reduzido a cinzas, uma moradia de 4 compartimentos na comunidade de Chimalou. A fiel causa do ocorrido é desconhecida, mas, por outro lado, o seu alastramento deveu-se pela via de acesso. No momento do incidente, a proprietária da residência não se encontrava presente. Logo, não consegue explicar o sucedido. Conta-nos o que aconteceu. Eu não posso explicar porque casa, ontem não fez jantar. Desde manhã que fez matar bicho, e meio que matar bicho, jantou com ele que foi embora para a igreja. Não juntou fogo, só de mirar como fogo queimou a casa, dona. Não conseguiu? Nada não consegui dentro de casa. E o bombeiro? Bombeiro veio, mas não tem caminho. Eu esteve na cama e ouvi minha sobrinha gritar, que isso é o que é? Depois eu levantei de cama e perguntei, bebê, o que? Tia, vem ver rua. Quando eu saí para a rua, eu vi chama de fogo, eu atrapalhei, caí, levantei, susto. Depois corri a chamar minha irmã. Essa casa lá é minha irmã. Minha casa de tia está queimando tudo. Gente, secor, minha gente, que dali, o secor, casa está queimando. Grita. Eu chamo a filha de senhora lá. Secor, minha gente, casa de tia está queimando. O povo começou a aproximar. Já não tinha mais nada a fazer. Por terem perdido tudo, fica o apelo. Quem tem boa vontade, apoiamos. Quando as crianças, tem coisa de escola, toda coisa de escola queimou tudo. Eu estou aqui, estou na casa da minha filha. Tem que apoiar, primeiro num quarto, uma sala,
para fazer para mim, para ver se já viver com eles. Fogo a fazer das suas, mais uma vez, deixando reduzir as cinzas uma moradia na Ilha do Príncipe. Foi lançado na Ilha do Príncipe o projeto de roteiros de turismo sustentável nas reservas da biosfera dos países da CPLP. Projeto piloto em que estão os países São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Roteiros de turismo sustentáveis na reserva de biosfera dos países da CPLP, lançado e coordenado pela ARBIP, é um projeto piloto que inicialmente estará em São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde, com o objetivo de promover a biodiversidade e permitir uma maior cooperação entre as reservas de biosfera da CPLP, diz o coordenador da rede. Neste momento, o CPLP está constituído por 9 países, dos quais só 3 não têm reserva da biosfera. Então vamos trabalhar também para ajudar a instalar reservas da biosfera em Angola, em Timor-Leste e Guiné Equatorial, que são os países que ainda não têm. Mas é um trabalho que estamos a fazer com muita paciência, numa perspectiva de partilharmos com as pessoas este desenvolvimento sustentável, onde nós queremos o equilíbrio fundamental entre o homem e a natureza. Então, a reserva da biosfera não proíbe nada. A reserva da biosfera apenas suporta, monitora o desenvolvimento sustentável. Nós fazermos a exploração dos recursos de uma forma sustentável e não estarmos a fazer a exploração dos recursos de uma forma intensiva, de forma a nós próprios criarmos problemas às futuras gerações. Então nós temos que pensar, não vamos pensar só em nós hoje, mas pensarmos também no amanhã, nas futuras gerações. O presidente da ARBIP não esconde a satisfação de ser a associação a coordenar os projetos. É um orgulho para nós termos esse projeto na nossa coordenação. Irá promover também a nossa associação e é um projeto novo para nós. Nós já fizemos vários projetos, mas esse é um projeto novo, é um outro desafio que nós, como associação, vamos enfrentar. Projeto esse visto com bons olhos pela secretária para Economia e Turismo, Sônia da Mata. Será uma mais-valia para o nosso turismo, visto que os nossos turistas, as pessoas que nos virem visitar, terão esse documento em mãos, será um guia. É de extrema importância para o nosso turismo. Felipe Nascimento, presidente do governo regional, que fez-se presente no ato, diz que não houve data melhor para o seu lançamento, dia em que o príncipe recebeu estatuto de reserva da biosfera. Não havia uma data melhor para a apresentação, o lançamento do roteiro de turismo sustentável, como o aniversário do dia em que pela primeira vez recebemos da Unesco a declaração do príncipe enquanto um património do mundo na promoção da biodiversidade. Participamos nesta cerimónia enquanto governo regional para manifestarmos a satisfação em o príncipe ser um deste ponto. Também manifestar a nossa disponibilidade para colaborarmos junto da ARBIP, junto do coordenador do projeto, junto da CPLP para o sucesso deste projeto. Lançamento este que, além dos membros do governo, contou com a presença de ONGs, representantes das cadeias hoteleiras e a sociedade civil. Roteiros de turismo sustentáveis nas reservas da biosfera dos países da CPLP, lançado na região autónoma do Príncipe. A Ilha do Príncipe celebrou nesta terça-feira 11 anos como Reserva Mundial da Biosfera pela Unesco, estatuto que no passado recente foi revalidado por mais 10 anos. Sede da Biosfera foi o local escolhido para a comemoração dos 11 anos da região autónoma do Príncipe,
enquanto reserva mundial da biosfera. É estatuto recentemente revalidado pela Unesco no passado dia 14 de junho. Foram 11 anos que nós fizemos uma trajetória de experiência, uma trajetória de conquista. Daí que nós fomos revalidados no dia 14 do mês de julho, em Paris, fomos revalidados como Reserva Mundial da Biosfera por causa de boas práticas ambientais que nós aqui no Príncipe fizemos. Isso é um motivo de satisfação para nós, a equipa que trabalhamos o dia a dia, para toda a população que colabora nesse caminho que o Príncipe escolheu, que o governo escolheu, para cada um lá em casa, que de forma direta ou indireta contribui. Um momento para reflexão caracterizado pelo presidente do governo regional, que enalteceu a população pelos contributos dados no domínio de conservação da ilha enquanto reserva da biosfera da Unesco. E o governo regional convida a toda a gente para nós refletirmos a biosfera no lado positivo. Porque como tudo na vida tem o lado bom e o lado mau. Mas não temos dúvidas de uma coisa. Se colocarmos na balança, o lado positivo da biosfera é 1000 vezes superior a um ou outro constrangimento que pode estar associado à biosfera, embora a biosfera não tenha necessariamente coisa má, mas às vezes achamos que tem coisa de mal. Agradecer, em primeiro lugar, a toda a população da Ilha do Príncipe, porque são as pessoas que, tanto em 2011, na preparação da candidatura, como agora, também em 2022, na preparação da renovação, foram chamadas a subscrever o processo. Isto é, houve uma percentagem da população que tinha que assinar os documentos a dizer que o Príncipe quer isto, ser biosfera. E é a população que permite que conquistemos este estatuto e é com a população que nós queremos continuar juntos a fazer valer o estatuto da biosfera. Ainda enquadrado no programa dos festejos, a BirdLife mais a Ecofac, entre outros parceiros, fez a entrega da reabilitação da viatura ao Departamento da Reserva da Biosfera e Parque Natural do Príncipe, que vem, de certo modo, ajudar na gestão das áreas protegidas. Isto para nós se enquadra na nossa estratégia, uma estratégia que está vocacionada à gestão das áreas protegidas. A gestão não se impõe apenas entrega de uma viatura ou qualquer equipamento, mas também treinamentos, por que não, desenvolvimento de documentos estratégicos como o plano de manejo. Então, esse conjunto de ações que vamos fazendo junto às autoridades, identificando com elas, é que permite fazer essa gestão das áreas protegidas. A exposição artesanal, roteiro, a apresentação de grupos culturais deram corpo às comemorações dos 11 anos da Ilha do Príncipe como Reserva Mundial da Biosfera pela Unesco. Num comunicado de imprensa chegado à nossa redação, o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, vem informar aos familiares, amigos e a toda a sociedade são-tomense que na data de 13 de julho de 2023 foram avistados nas águas territoriais nigerianas 2 senhores de nacionalidade são-tomense, nomeadamente Joel dos Santos e Edmilson Guadalupe dos Santos. Lê-se ainda no comunicado, passamos a citar, os 2 cidadãos são-tomenses estão de boa saúde e sob a guarda das autoridades nigerianas, estando a Embaixada da República Democrática de São Tomé e Príncipe em Abuja, Nigéria, a envidar os esforços diplomáticos no sentido de prestar os apoios necessários para o regresso dos mesmos ao país. Fim de citação. 30 surfistas do Clube de Surf de Santana e de Suma participam numa aula de yoga e degustação de sabores locais, uma iniciativa da Federação de Canoagem e Surf
em parceria com o Comitê Olímpico e a ONG ELPO, com o objetivo de incutir nos jovens e crianças o gosto pela proteção do ambiente. A yoga ajuda a manter uma boa saúde, evita doenças respiratórias e, sobretudo, diminui o estresse e a ansiedade. No âmbito do programa Surf Eco-Responsável, 30 surfistas dos 6 aos 20 anos do Clube de Surf de Santana e da Soma usufruíram de uma tarde de yoga, uma atividade que lhes permitiu descobrir uma nova ligação com a natureza e o surf. O surf precisa de físicos para aprender, também o yoga também ajuda um pouco, porque vais ter que fortalecer alguns músculos e essas coisas. Além de yoga, participaram numa palestra sobre a importância da nutrição na proteção do meio ambiente. E nós viemos aqui para falar um pouco sobre nutrição, alimentação e o meio ambiente. Como é que conseguimos ter hábitos alimentares saudáveis que não prejudiquem o ambiente e como é que os jovens conseguem, portanto, adquirir hábitos alimentares de acordo com a atividade que fazem, neste caso de acordo com o surf, e que consigam ao mesmo tempo ter uma alimentação saudável e que não tenham um impacto negativo no meio ambiente. Houve também momento para a degustação dos pratos locais. O prato tem farinha de milho, que dá energia, tem óleo de palma, que dá energia, tem a proteína, que faz a proteção dos músculos, e tem as folhas verdes, que é as vitaminas e os minerais. Independentemente, eles podem comer uma fruta, se não tiverem também não comem, neste momento, porque mais ou menos o prato está equilibrado. O programa Surf Eco-Responsável é uma iniciativa da Federação Santomense de Canoagem e Surf com o apoio do Comitê Olímpico Santomense. Decidiram organizar essa atividade no objetivo de sensibilizar a população, mas mais os jovens que praticam atividade desportiva ligada ao mar, sensibilizar sobre a importância do mar, preservar o meio ambiente e manter o mar limpo, as praias limpas. Então essa atividade, como iniciou hoje, transmitir essa mensagem e chamar mais os jovens a cuidarem um pouco mais desse bem que nós temos. No quadro do programa, várias ações de limpeza e sensibilização serão realizadas um pouco por todo o país. A África continua a ser a região mais afetada com a fome. Notícia para acompanhar depois de um breve intervalo. Voltamos a seguir. Ponto final neste telejornal. Nós voltamos amanhã. Boa noite. Até lá.